Olá pessoal, quais são os 6 sinais que nos conseguem dar uma pequena indicação de que aquela pessoa pode ter alguma predisposição para ter demência? A primeira coisa que nós temos que ver é muito fácil de confundir algum tipo de situação que nos pareça uma demência. Se a pessoa não está a dormir bem, ou por exemplo, se a pessoa está a ter oscilações de açúcar, baixas de glicémia, ou por exemplo, está com a diabetes descontrolada, ou outras coisas. E nestas questões das outras coisas, gostava de dar aqui um exemplo de uma situação que me aconteceu. Já há uns anos atrás, eu tive o caso de um senhor que veio ao consultório e tinha os sinais todos que tinha demência. Esquecia-se das coisas, não organizava bem as coisas, etc. E ele veio com a esposa à consulta. E eu reparei, curiosamente, que quando ele estava na consulta, a esposa estava sempre a dizer a mesma coisa, que era: querido, estás a repetir as coisas, querido, estás-te a esquecer disto, de contar ao médico, querido, tu sentes-te um bocadinho irritado, não te sentes? E foi aí que eu percebi que isso é uma má ideia. Dizer isto a uma pessoa que está ao nosso lado é muito má ideia. E a primeira coisa que eu disse logo, sinceramente, foi para parar de fazer isso e para experimentarem fazer uma coisa, que era, durante um mês, não corrigir o esposo, mesmo que cometesse erros. E passado um mês eu vi mudanças que foram incríveis, em que eu consegui perceber que o facto da pessoa não estar constantemente a ser corrigida, que já não cometia aqueles erros, já não tinha aqueles sintomas que tinha. Portanto, muitas vezes quando nós pensamos situações que são demência, podem ser de outras questões. Agora, a demência é o quê? É um declínio da nossa função cognitiva, da nossa função mental. Isso faz com que uma estrutura específica do nosso cérebro, que está mais associada à memória, seja mais afetada, que chama-se hipocampo, que é aquilo que nós associamos mais, por exemplo, a pessoas mais sujeitas ou menos sujeitas, por exemplo, para o Alzheimer. O que é importante perceber com esta questão? Da mesma forma que o risco oncológico de aparecimentos, por exemplo, da parte oncológica, está a aumentar ao longo do tempo, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e mesmo situações como esclerose múltipla cada vez estão a aumentar mais. Eu tenho muitas situações destas no consultório que estão em tratamento e cada vez vejo mais destas questões. Portanto, é fundamental nós conseguirmos perceber esta questão. Sim, há questões genéticas que fazem com que a pessoa fique mais predisposta. Existem testes que a pessoa pode fazer para perceber qual é o grau de suscetibilidade, mas o facto de percebermos estes 6 sinais que despertam um bocadinho de curiosidade nesse sentido é fundamental. Dificuldade em organizar e planear tarefas, principalmente. Quando a pessoa sente dificuldade em organizar e planear tarefas, há qualquer questão a nível cognitivo que não está bem. Ou, por exemplo, há alterações de personalidade em que a pessoa está com irritabilidade, está com oscilações de humor, ou pessoas, por exemplo, que estão tendencialmente mais obstipadas. E porque o facto de estar preso do intestino tem uma alteração direta com o nosso declínio mental. Sabem que nós temos mais neurónios, ou seja, aquilo que faz parte do cérebro, no nosso intestino do que na nossa própria cabeça. Nós temos mais sistema nervoso no próprio intestino do que propriamente no cérebro. Portanto, existe uma componente que liga o nosso cérebro ao nosso intestino muito próxima. E o facto da pessoa estar presa do intestino condiciona diretamente a nossa função cognitiva e não só. E o facto de estar preso do intestino faz com que as fezes fiquem mais em contacto com a mucosa que está ligada ao sangue e faz com que nós absorvemos mais as toxinas, porque há mais contacto das fezes, aquele material tóxico tem que ser libertado, porque a pessoa neste caso está obstipada. Disfunção sensorial. Quando a pessoa nota alterações da audição, o olfato começa a ficar alterado, questões de paladar, ou por exemplo, a pessoa consegue perceber que até o próprio apetite está alterado, pode vir de várias questões. E normalmente, quando este tipo de situações acontece, a pessoa normalmente tem um déficit de zinco muito acentuado por trás. Não é o caso que muitas pessoas, quando tiveram Covid, ficaram, por exemplo, com pouco olfato. Isso é a forma como a mucosa fica afetada, principalmente por estes déficits nutricionais que a própria carga viral e o stress da infecção cria na pessoa. Alterações da linguagem. Notamos que a pessoa está com uma fala diferente, parece que não está com uma fala articulada ou ordenada. Ou, por exemplo, a nível de alterações de navegação, nós temos uma parte do nosso cérebro que funciona literalmente como um GPS. Consegue-nos dar a percepção onde é que nós estamos, no espaço e no próprio tempo. Portanto, o facto de termos estas alterações de navegação, da pessoa, por exemplo, estar num sítio
e parece que esquece completamente de onde está, ou não sabe se está no quarto, na sala, no trabalho, e parece que dá uma branca, isso normalmente não é bom sinal. Outro dos que eu queria colocar aqui é o facto da pessoa ter uma perda de memória acentuada, ou a pessoa estar lenta de raciocínio, com muita dificuldade em encontrar as palavras, e da forma como está com a linguagem alterada, está completamente distraída. Parece que está no mundo da lua. Portanto, se nós percebermos estes sinais e percebermos que, no caso de uma demência, o problema grande parte das vezes vem de uma neurodegeneração do hipocampo, o que é que nós conseguimos fazer para contrariar esta situação? Existem muitas coisas. Fico com pena que as pessoas não consigam ter acesso a isto, porque existem muitas formas da pessoa ter muito mais qualidade de vida. Temos que perceber que há várias coisas que influenciam nisto. Como disse anteriormente, o facto da pessoa ter resistência à insulina e não saber, o facto da pessoa não dormir em condições e não saber, de ter alterações mitocondriais, da pessoa ter um déficit nutricional e nem sequer se aperceber, como por exemplo o complexo B, a vitamina B1, a vitamina B12, que está por exemplo no mielinzamer da MJSMed, o facto de ter uma parte intestinal completamente alterada e inflamada, e não só a questão de estar preso ou não do intestino. Eu acho que as pessoas associam que a saúde do intestino depende se a pessoa está presa ou não do intestino, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é apenas uma ponta do iceberg. A pessoa muitas vezes tem o resto e nem sequer se apercebe. Mas o facto de melhorarmos esta parte, consumirmos a quantidade correta de vegetais, reduzir os hidratos de carbono, fazer uma alimentação orgânica. Estes pacientes que normalmente têm demência, mesmo pessoas com Parkinson, por exemplo, a alimentação orgânica é fundamental, que é para tirar aquela influência dos pesticidas e dos químicos que podem muito interferir esta parte, mesmo até a nível genético. E o facto de fazerem jejum intermitente. Quando a pessoa entra num jejum intermitente e entra numa dieta cetogénica, todos os sintomas melhoram automaticamente. Porquê? Porque o facto de fazermos jejum intermitente, nós entramos num processo de reparação celular, de autofagia, em que nós conseguimos eliminar material que está, entre aspas, estragado daquela parte do hipocampo em que os neurónios estão a degenerar e estão a acumular umas substâncias nos corpos específicos que fazem com que haja esta degeneração a nível cerebral. Portanto, o facto de nós fazermos o jejum intermitente é fundamental e aumentarmos a gordura com a dieta cetogénica, a gordura saudável, e baixarmos os hidratos para quê? Para tratarmos a causa que está por trás do Alzheimer ou da demência, que a grande parte das vezes é mesmo a resistência à insulina. Sabem que existe o diabético tipo 1 que precisa de insulina, o diabético tipo 2 que é mais o descontrolado ou que não precisa tanto de insulina. E existe o diabético tipo 3 que é o que tem a demência. Hoje em dia cada vez fala-se mais no diabético tipo 3 por causa desta questão. Os vegetais fermentados como também ajudam nessa parte intestinal. O jejum intermitente e prolongado, eu tenho resultados muito bons de pessoas que fazem jejum prolongado e usam cetonas externas que melhoram muito a função cognitiva. A pessoa fica completamente diferente. Mas o facto de juntarmos algo que estimula a circulação cerebral, como por exemplo o ginkgo biloba, ou o facto de usarmos cogumelos medicinais como a juba de leão para melhorar a parte depressiva, a parte cognitiva especificamente, a memória, ajuda bastante, e percebemos que grande parte da nossa cabeça é gordura. E o facto de termos aquele isolante do cabo elétrico, ou seja, bem isolado, com a gordura certa e não oxidada, em que aumentamos os nossos ácidos gordos ômega 3 e baixamos o ômega 6, é fundamental, juntamente com a vitamina D, com o zinco. Exercício físico, porquê? Porque o exercício físico aumenta a oxigenação do nosso cérebro. O nosso cérebro e o nosso coração são duas partes do nosso corpo que é uma parte pequena do nosso corpo, mas que consome 20 a 30% do nosso oxigênio do nosso corpo todo. O nosso cérebro não pode passar muito tempo sem oxigênio e o exercício físico é muito bom para quem tem alterações, por exemplo, da parte psicológica. E o facto de dormir para quê? Para potenciar muito esta reparação. Portanto, de que forma é que eu juntava isto? Para juntar esta parte da suplementação, eu fazia, por exemplo, o mielinzamer da MJSMed, que ajuda muito, principalmente para quem tem risco de demência. O Mitochondria Master deles é muito bom. Fora do complexo B, tem aquela parte da coenzima e tudo aquilo que aumenta a utilização do oxigênio a nível da parte cerebral. A própria vitamina D, em conjunto com o ômega 3 deles, é muito, muito bom. E fazer, por exemplo, uma terapia criocelular. Eu faço isto no consultório,
É um tipo de terapia que não é muito conhecido, infelizmente, cá em Portugal, e é utilizar especificamente mitocôndrias para estimular muito bem esta questão da neuroregeneração. Eu tenho resultados muito bons, mesmo com câmara hiperbárica, que aumenta a capacidade de oxigênio da parte cerebral. Portanto, existem muitas coisas que podem ajudar isto. Tentem espalhar um pouco esta informação sobre esta questão da demência, porque nós, em conjunto todos, nós conseguimos chegar a muitas pessoas, espalhar esta questão e melhorar muito mais a qualidade de vida que as pessoas têm. Vejo-vos no próximo vídeo.